Mas, ó, o que acontece? Vai ter a partícula beta, beleza? Aí, quando a gente Uhum. vir pela partícula beta, aqui, ó, vou dar um exemplo para você, beleza? Quando a gente pegar aqui a partícula beta, a gente vai ver o seguinte, que ela aqui, ela vai ser emitida e ela vai ter a carga negativa, beleza? Então, perceba, ela não tem massa, entende? Ela também Hum, não é um elétron. Ela é como se fosse um elétron, entende? Mas ela não é exatamente um elétron. Então tem essa pequena diferença. Mas saiba, a partícula beta, ela é negativa. O poder de ionização e o poder de penetração dela é intermediário. Porque lembra que eu te falei que tem quatro partículas? Tem três, sim. alfa, beta e gama. A gama, eita, fiz errado. A gama, ela não é uma partícula, ela é uma radiação. A gente não fala partícula gama, a gente fala radiação gama. Beleza? Uhum. E o que acontece? Quando a gente vê isso, a gente vai ver que a alfa, ela vai ser positiva, beleza? E ela vai ter 4 de massa e 2 prótons, e ela vai ser positiva. A beta, ela não vai ter massa, mas ela vai ter a carga negativa. E a gama, ela não tem massa e não tem carga. Aí o que acontece? Quando a gente vê essa, o poder de ionização da beta e o poder de penetração dela é intermediário. Agora, quem tem o maior poder de ionização vai ser a alfa. Mas ela vai ter quer dizer, a alfa vai ter o maior poder de penetração, invertir. A alfa vai ter o maior poder de ionização e o menor poder de penetração. E, Penetração. Aham. enquanto que a gama, ela vai ter o maior poder de penetração e o menor poder de ionização. Então, sempre vai ser uma escala, entendeu? Cresce para um lado e diminui para o outro. Beleza? Entendi. Aí o que acontece? A beta, ela vai ter um desvio maior. Por quê? A gama, ela não desvia. Então, quem desvia? A alfa e a beta. Mas qual dessas duas tem uma massa maior? A alfa. Então, como você tem uma massa maior, é mais difícil para desviar. Tu concorda? Então, como a beta Peraí. não tem massa, o desvio dela vai ser maior quando comparado com a alfa. Deu para tu entender? Hum, mais ou menos, eu enganchei. Então, vamos ver. Ó, quando você vê a partícula alfa, quanto de massa ela tem? 4. E quando você vê a partícula beta, quanto de massa ela tem? 0. Tu acha que é mais difícil desviar um corpo pesado ou um corpo mais leve, sem massa? Mais pesado. Mais pesado. Então tu acha que quando você botar numa placa lá para desviar, tu vai desviar com mais facilidade quem? A beta ou a alfa? Beta. A beta. Então, por conta disso, a beta vai ter um maior desvio quando comparado com a alfa. Uhum. Deu para Entendi. pegar? Sim. Aí o que acontece? Eu vou explicar isso de uma maneira bem mais resumida. Depois eu gravo um vídeo à parte, se tu quiser ver a explicação. Mas eu vou explicar de uma maneira mais simplória, porque, tipo, quando eu fui explicar a questão lá da força nuclear, é, esse ponto acaba confundindo, entende? E como a gente está num intensivo, é melhor você saber apenas o básico, beleza? Mas aí Sim. depois, se você quiser saber a explicação, você vê um vídeo à parte. Mas é como se fosse assim no grosso. Não é exatamente isso, beleza? É como, tu concorda que o neutro, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é neutro? Sim. É, né? É bem simples isso. Então, tipo assim, o elétron é negativo e o próton é positivo. O neutro, ele é neutro porque tem umas partículas menores que formam o neutro que tem carga, entende? Mas essas cargas, elas se anulam. Aí finge que o neutro é formado por um próton e um elétron junto, entende? Ó, Laís, eu tô dizendo como se fosse no grosso, só para você entender, entende? Uhum. Aí o que acontece? É como se o neutro quebrasse, entende? O neutro quebra Sim. e vai sair um próton e um elétron, entende?
Ah, Então, é meio que acontece isso. Então, o que que vai acontecer? Quando você pegar e você fizer a emissão de uma partícula beta, entende? O, o número atômico do elemento, ele vai aumentar, entende? Então, é como se tivesse o quê? Um nêutron que estava aqui nesse iodo, esse iodo aqui, ele vai pegar o nêutron que estava aqui, aí vai quebrar e vai formar um próton e vai formar como se fosse um elétron, entende? hum, Aí o que acontece? O próton, ele vai ficar no núcleo e o elétron ele sai. Só que na realidade esse elétron seria a partícula beta. Só que não é exatamente um elétron, entende? entendi. Então por isso que o que acontece? A massa continua a mesma e eu aumento uma quantidade de prótons, Sim, é mas porque a sai uma partícula partícula que beta. sai, ela é a beta. É. E o Tipo, ela próton ele arrancar fica lá. desse núcleo a partícula beta, ela sai. Isso. A partícula beta ela sai do núcleo, porque não é uma emissão radioativa. Uhum. Deu para entender? Ó, lembrando, isso aqui é só uma explicação assim, para ficar mais fácil, para não ficar aquele negócio que eu expliquei lá em cima muito complicado. Então, isso é como se fosse só uma comparação, uma metáfora, entende? Uma analogia. Uhum. Tudo bem. Aí você entende. É como se um nêutron se transformasse em um próton e emitisse a partícula beta. Aí por isso Beleza. que aumenta a quantidade de prótons. Aí a massa continua constante. Por quê? Eu posso não ter mais esse nêutron, mas agora eu tenho um próton. Então é a mesma medida na massa. Aí o que acontece? Quando tu vai ver a equação, tem quanto de massa nos reagentes 131. e nos produtos? 131. E aqui no e de prótons? 53. 54. Menos um. 54, 53. 53, porque é 54 menos um, aí dá 53. Aham. Deu para entender? Sim. Tu tá vendo como é simples? Tranquilo. Tranquilo, né? Então até agora tu entendeu, né? Depois eu vou te mostrar aqui. Pronto, tá ali embaixo, mas eu mostro depois. Então eu vou querer te mostrar o quê? Um teste, beleza? Quando você, acho que é Beleza. telório, ou é telônio. Quando vai sair um telório, vou dizer telório, não sei não o nome desse elemento químico. Para um rádio, o que que aconteceu? Emitiu qual partícula? Alfa. Alfa. Por quê? Quando veio para cá, diminuiu 2 de 2. prótons e 4 de massa. Então a partícula que Sim. saiu daqui foi uma partícula alfa. Alfa. Quando saiu do rádio para o AC, o que que aconteceu? Foi a emissão de qual partícula? Beta. Beta. Porque aumentou um próton. Então tem que ser a beta. E conservou Porque a massa. é. E a massa ficou igual. A massa ficou igual porque a partícula beta não tem massa. Mas o que acontece? Uhum. 89 menos um dá 88. E quando saiu do AC para o TH de novo, o que que aconteceu? Beta. Beta de novo. Não. Então as questões de radioatividade sempre vão ser assim. É bem simples, concorda? Não, peraí. Ela tá 89 e foi para 90. Perfeito. Tá. Só que 90 mais menos um dá quanto? Ah, isso mesmo. 89. 89. Porque tem que lembrar que aqui é menos um, não é um não, viu? Uhum. E a outra. Você vai dar outra, né, agora? É, vai ser a gama. Beleza. Aí o que acontece? A partícula gama, ela é mais simples. Ela tem um poder de ionização muito baixo. Mas o que que ela vai ter alto? Poder de penetração é Penetração. altíssimo. Entende? Às vezes a radiação gama é perigosa por conta disso. Porque o que acontece? Vamos dizer que a gente tem o nosso braço aqui, beleza? Uhum. Ficou linda a mão aqui. Beabá poru. É. Ó, só para te mostrar, isso aqui é um exemplo, não necessariamente é assim, entende? Mas ó, Uhum.
Se fosse o poder de penetração, esse menor aqui seria qual? Alfa. Alfa. Depois seria beta. E depois seria Uhum. gama. Gama. Tu concorda que alfa pode ser a mais ionizante? Sim. Mas quando ela for atacar essa pele, ela só vai atacar aqui, ó, na Ela superfície. desvia. Aí a beta vai mais fundo. E a gama, ó, vai até os tecidos mais fundos. Entende? Então, às Uhum. vezes, o perigo da radiação gama tá nisso. Pode não atacar uma coisa que não ser tão ionizante como a alfa. Mas, ó, quando ela chega, ela vai até os tecidos mais profundos. Aí pode atingir coisas mais importantes. Entende? Sim. Deu para pegar? Sim. Aí o poder de penetração é altíssimo. Ela não tem massa, não tem carga, não sofre desvio. Por que ela não sofre desvio no campo? Porque ela não tem carga Não tem carga. nenhuma. Então, se botar positiva, ela não vai ser. Se botar negativo também não, entende? Aham. E ela sai em conjunto com as demais partículas. Então, geralmente, quando você libera uma partícula alfa, vai sair radiação gama também, porque ela é energizada, entendeu? Ela não é uma partícula, ela vai ser uma energia, vai ser uma radiação. Por isso eu botei aqui, ó, radiação gama e não partícula gama, entende? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente vê aqui o poder, ó, de penetração, a partícula alfa ela só vai até um papel e uma pele. Se você botar um papel e uma pele, ela vai ionizar aqui e ela não passa, entende? Mas ó, a partícula beta, ela já passa o papel e a pele. Mas quando chega no alumínio, ela é parada, entendeu? E Caso a da gama, ó, radiação vai até o solar. chumbo, entende? Sim. Mas por que a gente bota concreto? Porque o concreto ele para 100% a radiação gama. Então, quando a gente vai fazer os Uhum. exames, sempre é concreto, porque consegue proteger de qualquer tipo de radiação lá, entende? Deu A para parte da pegar? radiação solar, é, seria quais raios? No caso, só o V normal, né? Não, é porque o radiação solar ele vai sair muita coisa, mas o que geralmente é cobrado é a atenção do ultravioleta, né? Que vai Uhum. ter três tipos. Aí geralmente cobra isso. Aí lá o que vai fazer para parar os raios ultravioletas é a camada de ozônio, que é o O3. Beleza? Sim. Mas lá já é o quê? Lá já vai ser, como é que eu posso dizer? A radiação ultravioleta. Então, quando a gente está falando de radiação ultravioleta, não é uma coisa que acontece no núcleo. Vai ser uma coisa que vai acontecer já na Aham. eletrosfera. Entende? Sim. Que vai estar aqui no espectro eletromagnético, olha o Sol aqui, ó. Radiação ultravioleta. Isso aqui vai ser parado pela camada de ozônio. Aí tu sabe que, ó, isso é importante, a gente vê em química, eita, a gente vê em química ambiental. O que que a gente vê em química ambiental? O que é que destrói a camada de ozônio? Emissão de CO2. Opa, não. O que acontece? Já ouviu falar sobre o efeito estufa? Já, Sim. né? O CO2, ele vai causar o efeito estufa. Por quê? Ele vai ter aqui três moléculas. Ele vai ter o quê? Três átomos. Então, o CO2, por sua vez, ele vai levar ao efeito estufa, porque ele vai reter o calor. Então, o CO2, o vapor de água, ele retém o calor. Então, quando você tem uma alta concentração de CO2, o calor que vem lá do Sol, ele não vai ser exposto e sair disperso. Ele vai ficar armazenado nas moléculas de CO2. Então, isso vai gerar um aquecimento da Terra. O CO2 em si, ele não destrói a camada de ozônio. O CO2 vai ficar preso dentro da atmosfera e ele vai gerar o aquecimento. O que destrói a camada de ozônio e é extremamente prejudicial são CFC, que são Metano. compostos que vão ter cloro, flúor e carbono. Entende? Uhum. Sim. Aí esses, eles vão ser
Bem importante a gente saber, CFC vai destruir camada de ozônio e eles vão estar geralmente em questão de alguns tipos de refrigeradores. Deu para tu entender? Voltou? Agora tá normal. Beleza. Então o que acontece? Só repetindo. O CFC, ele vai estar ligado com a destruição da camada de ozônio, enquanto que o CO2 vai estar ligado com o aquecimento global, efeito estufa. Beleza? Isso cai bastante, viu, Beleza. Laís? Aham, Olha o que em acontece. tudo. Aí pronto. Vendo aqui, para tu ver. Aí aqui vai ser a questão do análise do desvio. Lembra que eu falei daquela questão dos desvios? É outra forma que pode cair nas questões. Por exemplo, aqui vai ter uma amostra radioativa, que seria uma amostra radioativa, tipo urânio, polônio, um elemento químico que ele é radioativo. Aí ele vai estar com o chumbo, que é isolante da radiação, entende? Porque o chumbo ele impede, né, a passagem delas. Uhum, Aí a radiação só vai vir para sim, cá. Só que se ele emitir a radiação alfa, beta e gama, o que que vai acontecer? A gama, ela não tem carga, tu concorda? Então, se tu botar uma sim, placa negativa ao redor aqui do lado esquerdo e uma placa positiva do lado direito, a radiação gama vai direta, porque ela não vai desviar, entende? Mas se você botar sim. uma partícula beta, qual é a carga da partícula beta? Não é menos um? Negativo. Negativo. Sim, Então ela vai ser desviada para a placa carregada positivamente, entende? Enquanto que a partícula alfa, ela sim. vai ser desviada para a carga negativa. Deu para tu Razão. pegar? Porque a partícula alfa vai ter a Sim. carga positiva. Então isso aqui é bem simples. Mas tu tá concordando, quem teve o desvio maior? A partícula alfa ou a partícula beta? Beta. Porque a massa dela é maior, menor, quer dizer. Então aqui na beta o desvio é muito maior do que quando comparado com a alfa. Ó, era para estar aqui junto com a gama, onde ela terminou. Olha o tamanho do desvio, enquanto que a alfa só foi isso aqui. Deu para tu pegar? Sim.